Nós falamos das artimanhas do diabo e a principal ferramenta que ele usa para te afastar de Deus e para te tirar do foco é justamente a tentação. A tentação é uma ferramenta do diabo te oferecendo um prato daqueles bem saborosos. De repente você é chegada num fast food. E aí quando você está passando, você vê aquela plaquinha, aquela placa luminosa com M bem grande lá na frente. Você vai igual naquele desenho do Pica-Pau, né? Sendo guiado pelo cheiro. Pois é. A tentação é justamente isso, aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a nossa carne, aquilo que as coisas desse mundo nos atraem, é o que nos faz felizes por um momento. E aí nos causa constrangimento, nos causa dor e quando a gente cai, quando o pecado de fato acontece, nós nos afastamos de Deus. E é como se nós tivéssemos uma escada. A santificação, que é o processo de aproximação de Deus, faz parte da salvação, enquanto que a salvação de Jesus ela é pontual, definitiva, é um momento em que nós nos entregamos a Jesus. A santificação é um processo. Faz parte da grande salvação de Deus para as nossas vidas através do sacrifício de Jesus. Mas é como se fosse uma escada. Cada dia eu subo um degrau e quando eu peco, eu desço um degrau. Eu peco de novo e paro ali naquele degrau e às vezes eu dou mais uma regredida e esse processo é por conta da tentação. Olha o que o texto de Mateus capítulo 26, 41 nos diz. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muita gente usa esse texto para defender as suas recaídas, a sua vulnerabilidade com relação ao pecado. Na verdade, a gente usa isso de desculpa. E tem aquela velha frase que desculpa de aleijado é muleta. Nesse caso, a desculpa do pecador é a tentação. A gente se apoia na tentação. Eu não pude resistir. Mas Jesus nos dá o segredo. Vigiem, orem. Nós precisamos orar e vigiar para a gente não cair na tentação. Mas e a tentação e pecado são iguais? Não! A tentação é aquilo que me leva a pecar, é o desejo que eu tenho. E esse desejo, ele não é um problema quando eu controlo. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 23, nós vamos ver o fruto do Espírito que me dá capacitação. É o Espírito Santo que me reveste e me dá condições de lutar contra a tentação. As obras da carne, elas são conhecidas e manifestas, diz Gálatas capítulo 5. E essas obras da carne são pecados. Quando nós nos apropriamos das coisas de Deus e do Espírito de Deus, nós estamos blindados contra a tentação e, por sua vez, a gente não cai em pecado. Como vencer a batalha, então? E aí você pode olhar para essa ilustração que você vê aí na minha tela e você vai pensar, puxa vida, o leão é o diabo e eu sou o gatinho. Eu vou te dizer que se você pensou assim, você pensou errado. Na verdade, o gatinho é justamente o diabo. Porque ele não tem poder algum se a gente não dá a ferramenta para ele. Quando a gente resiste o diabo, ele foge da gente e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas você já fica na tua mente aí, nós não podemos temer o diabo, nós precisamos enfrentá-lo. E é isso que a palavra diz. A palavra diz que a igreja de Jesus, ela não está suscetível ao inferno, muito pelo contrário. A Bíblia fala que nós avançamos contra o inferno e determinada vez Jesus disse para Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra, esta pedra, eu, Jesus, edifico a minha igreja, e as portas do inferno não podem resisti-la. As portas do inferno, na verdade, é para a gente meter o pé, é para a gente pegar aquele ariete da fé. Ariete é aquele instrumento medieval que era feito de tronco de árvore e eles batiam numa muralha, batiam num muro, batiam num portão para derrubar aquilo e entrar na cidade. Nós precisamos a cada dia buscar a força do Espírito Santo para militar contra as coisas e contra as hostes do diabo. Bom, só existe uma forma
plena, perfeita de resistir o diabo. E sabe qual que é? A salvação em Jesus Cristo. Você lembra daquela historinha? Quem estava em cima do muro pertencia ao diabo. As pessoas que estavam perdidas por aí pertencem ao diabo. Mas aqueles que fazem a decisão de se entregar a Jesus, eles não pertencem mais ao diabo. Muito pelo contrário, Jesus não abre mão dessas pessoas que se entregam a ele. De maneira alguma lançarei fora, disse Jesus. Aquele que pratica o pecado é do diabo. A gente já viu esse texto várias vezes aqui. 1 de João, capítulo 3, versículos 8 até o 10. Agora, olha o finalzinho ali. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Quando nós nos entregamos a Jesus, essa salvação invade a nossa vida e nós pertencemos a Deus. E quando nós pertencemos a Deus, nós não praticamos mais pecado. Nós caímos no pecado naturalmente, a gente é ser humano e continua suscetível às tentações, mas a gente não vive na prática do pecado. A gente foge da aparência do mal, diz a Bíblia, e aí a gente foge do pecado propriamente dito. A gente não foge do diabo. Então, se você até hoje fugiu do diabo, eu te convido hoje a enfrentar o diabo. Mas o pecado, a gente corre dele, a gente voa longe do pecado, porque é isso que nos afasta de fato de Deus. A salvação em Jesus Cristo é a única forma de vencer o diabo. Não tem outro jeito, não adianta você pegar lá um crucifixo, um dente de alho e ficar protegido. Lembro quando eu era criança, a minha mãe era de uma religião, uma maior religião do nosso país, e aí ela se embrulhava em crucifixos, em patuás, ela colocava vários rosários ao redor do pescoço, nos braços, porque ela cria que daquela forma ela ia se proteger. Não foi isso que protegeu a minha mãe. Quando ela entregou a vida dela para Jesus, tudo mudou. Tudo foi transformado. Ela precisou ter um encontro com Jesus para Jesus de fato quebrar todas as cadeias dela. Enquanto ela ficava amarrada nos seus patuás, ela ficava amarrada. Por isso, resista ao diabo. Eu uso um termo muito interessante para falar de libertação, que eu chamo de autolibertação. Perceba que eu escrevi errado ali. Você vai ler aqui na tua telinha que eu escrevi auto com L. E eu não estou falando de alto de eu mesmo me liberto, mas vem do alto. Mas ao mesmo tempo, eu mesmo preciso providenciar uma forma de me aproximar de Deus. Como assim? Não é Jesus que morreu por mim? Jesus desceu do alto da glória e veio até nós e salvou as nossas vidas? Sim, mas eu preciso me apropriar desta salvação. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem, ele forma-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26. Essa é uma história muito triste. Jesus está comparando a nossa vida a uma casa, olha aí, ó. Jesus, novamente, comparando a nossa vida a uma casa, e quando o diabo ele é posto para correr, e aí a gente está falando de manifestação demoníaca, a pessoa ela acabou ali passando por aquilo que se chama na teologia de exorcismo, né? Quando dá uma palavra de ordem a Satanás e manda que ele saia da vida, a pessoa está possessa e de repente ele fica liberto daquela possessão. Mas se de fato Jesus não entra nessa vida, a casa fica desocupada, e essa casa desocupada, ela é um abrigo muito bom
para Satanás voltar ali e habitar para o resto da vida dessa pessoa. Então, você quer dizer que quando alguém se entrega a Jesus, ele pode cair, se afastar da fé? Não, a gente nem vai se aprofundar nessa questão de arminianismo, nós não vamos ir para um lado teológico de defender essa ou aquela posição. Não, nós vamos falar de a pessoa entregou ou não entregou a vida para Jesus. Se ela não entregou de fato a vida para Jesus, a casa dela está aberta para entrar Satanás e fazer o que ele quiser. Por isso, a dica prática é: deixa Jesus entrar na sua vida, e se você já fez isso, glória a Deus, você é um felizardo, você é uma felizarda, muito feliz você é. Mas se você ainda não fez, você precisa fazer hoje, porque esta é a única forma de expulsar definitivamente o diabo das nossas vidas. Daqui a pouco a gente continua.